A paz do Senhor Jesus, aqui é a Bispa Rochelle, falando, do nosso Comunidade Cristão, Ministério Promessas de Deus. Alguns só me conhecem nas pregações, só conhecem o Bispo Éder nas pregações também. E eu resolvi fazer essa gravação para que vocês me conhecessem um pouquinho melhor. Amém? Eu estou na caminhada já faz mais ou menos uns 10 anos. E o Senhor colocou no nosso coração, mas antes foi uma ordem dele, da gente abrir o ministério, e ele dizia assim que tinha muita pressa em nos usar. Eu venho não de raiz cristã, a minha casa onde eu morava são pessoas que tinham a religião afro, umbandista, eram batuqueiros, são ainda, e eu venho desta casa. E o Senhor me encontrou com o poder dele, irmãos. Eu me criei numa casa de religião, falando um pouco do meu testemunho, e a minha mãe, quando engravidou de mim, ela me entregou no ventre, para essas entidades. E eu nunca fui assim uma pessoa que fazia totalmente de coração as coisas na religião, porque eu sempre acreditei assim que existia algo maior. E a minha avó, que era mãe de santo, ela deixava a gente, incentivava a gente de participar da Igreja Católica. Eu conheci um pouco do Evangelho lá, mas não foi isso que fez eu me converter. E eu acredito que desde lá já tinha um vínculo. Eu lembro que quando eu ganhei uma Bíblia, eu era criança, eu não sabia ler ainda. Era uma Bíblia amarela que tinha ilustrações e tinha história. Eu pedia para o meu avô, pedia para minha irmã, não sabia ler para mim. E eu ficava muito maravilhada com aquelas histórias, com a Torre de Babel, a história da Torre de Babel. Então, eu sempre ficava assim pensando assim, era uma coisa assim que me chamava muita atenção, porque eu estava num mundo totalmente diferente e na Bíblia me apresentava um outro mundo, Então eu sabia que existia um Deus lá longe, Eu não sabia que ele era um Deus de perto, não um Deus de longe, mas eu imaginava que existia um Deus lá em cima. E eu acredito que muitas pessoas ainda pensam assim e que esse Deus não se importa muito com a gente aqui embaixo. E na minha adolescência, eu lembro que meus irmãos fizeram a catequese, fizeram a primeira comunhão, crisma. E eles tinham uma Bíblia vermelha, de capa vermelha, de adolescente, Bíblia do adolescente. Foi aonde eu conheci Jesus. E eu nunca vou esquecer, assim, que eu sofria muito em ver aquelas ilustrações. E a minha mãe falava comigo, Ela já tinha falado comigo na minha infância. E quando eu li aquela história, eu sofria muito em ver um homem que amou tanto o mundo e se dedicou tanto em fazer curas, libertações e ter sofrido tanto. Eu lembro que eu me comovia muito quando eu vi aquela ilustração dele com o manto, Jesus, era Jesus, com uma coroa de espinho, todo machucado. Eu sofria muito em ver ele assim. E eu acredito que o Espírito Santo já estava ministrando no meu coração, Pois a graça comum todos têm. E foi aquilo me comovendo. Eu lembro que eu li a história de Moisés e via uma criança num cesto, no Rio Nilo, ser salvo, ser encontrado por uma princesa de uma cultura totalmente diferente da dele. E mesmo assim ele vira príncipe em meio aos príncipes. Se não é Deus, irmãos, eu não sei o que é. E essas histórias me maravilhavam muito. E a vida me fez ir para o outro caminho, que na verdade era o caminho em que eu já estava. E em determinado tempo, o Senhor me tirou com mão forte. Aleluias, eu lembro que eu precisava tomar uma decisão muito grande, porque a princípio, vocês sabem que quem é da religião, o normal é a religião, passar de pai para filho, e assim por diante, as gerações e gerações irem, passando, essa religião. E
professar a mesma religião, né, irmãos? E eu lembro, assim, que eu conheci o bispo, eu tinha 15 para 16 anos, ele tinha 17 para 18, a gente já tá há 25 anos junto. E foi um amor de criança, né? Um amor de adolescente. Na adolescência que nasceu esse amor. E a gente começou a namorar, ele não era cristão. Ele era à toa, sabe? Ele sabe quando a pessoa diz assim, ah, eu sou católico, mas nem vai na igreja. Vai quando é missa de sétimo dia de alguém, enterro, casamento. Então, e eu já era, né, de religião, já tinha muitas consagrações na religião, porque desde pequena eu fui consagrada, fui entregue, então desde pequena sempre foi feito sacrifícios de sangue, né, para aquelas entidades, para que elas cuidassem de mim. E a gente foi morar junto e eu acabei engravidando. Não foi porque a gente foi morar junto porque eu tinha engravidado, a gente foi morar junto e depois de 4 anos a gente morando junto, já casado, eu engravidei. E nós preparamos a nossa casa toda para receber esse nenê maravilhoso. E eu lembro que eu tinha muitos sonhos de perseguição, assim, que tinha algo perseguindo o meu nenê, me perseguia e queria tirar o meu nenê, o nosso filho. E aí eu lembro que nessa casa de religião onde eu frequentava, que era a casa da minha família, disseram que eu tinha que fazer uma segurança com essa criança. Era um vínculo, né, uma consagração. E eu nunca concordei com o que tinham feito comigo. Não me deram o poder de escolha, de servir, né, as entidades ou não. E eu quis dar essa oportunidade para o meu primogênito. E no momento que eu disse não, aqueles sonhos começaram a se intensificar. E eu sentia muita dor baixo ventre, sabe? E eu ia no meu pré-natal e a doutora do meu pré-natal dizia que era normal, que era o meu útero crescendo, por isso que eu sentia dor. E é um pouquinho assim, tem muitos testemunhos, mas esse é o início, né? Eu acho que é importante vocês saberem. E aí, o que que aconteceu? Um dia, eu estava estudando à noite, fazia um curso na área de pedagogia, e eu senti muita dor de cabeça e muita dor naquele dia, e já era noite, já 11 e pouco da noite. E foi assim um dia assim que até sair sangue do meu nariz saiu e meu coração disparou muito e eu sentia que algo muito ruim estava acontecendo. Cheguei em casa, fui me deitar, sabe que eu não tinha médico particular, até hoje eu não tenho. E todas essas coisas são muito caras, né, irmãos? E aí o que que aconteceu? No outro dia eu fui no posto de saúde e incomodei a doutora. Aí a doutora pegou e me deu uma ecografia para eu fazer. Meu nenê já estava com 4 meses, já assim, já em andamento para 5. E aí eu lembro que a gente até pagou, porque eu senti algo assim no meu coração, assim, mãe sabe, né? Isso é mais coisa de mãe, assim, quando sente que algo não tá legal. E na minha primeira ecografia, né, eu descobri que o nenê estava morto. E foi, assim, algo muito triste que aconteceu na nossa vida. Eu lembro que a minha mãe estava comigo, ela me amparou naquele momento. E eu tive que passar por toda uma indução, né, de parto. Tive que ver outras mães, né, passando por um momento feliz e eu sabia que eu ia sair sem o meu nenê nos meus braços. E foi um momento muito mal, assim. E qual foi a minha surpresa? Que quando eu fui na casa de religião, as próprias entidades que estavam ali para me cuidar, para me proteger, disseram que foi eles que tiraram o meu nenê. Porque eu não quis entregar o meu nenê para eles. E eu lembro que aquilo assim, eu já era meio revoltada na época, assim, sempre me criei revoltada com isso, foi onde assim, veio uma revolta muito maior, irmãos. Por isso que eu digo, irmãos,
Quem tá nisso daí, entregue a vida para o Senhor Jesus, porque só Ele, irmãos, o que Ele dá, Ele não tira. Ele quer um compromisso, Ele é um homem, um pai de família, o Senhor. E Ele dá, e o que Ele dá, Ele não se arrepende, Ele não tira. E se Ele diz que vai te proteger, Ele vai te proteger e vai ficar contigo nos melhores e nos piores momentos da tua vida. Aleluias. Não assim, uma barganha, né? Como muitas vezes é isso que acontece na religião. A gente barganha. Ah, eu te dou isso, tu me dá aquilo. Se vir um outro e pagar muito mais aquilo que era para te proteger, a entidade que era para te proteger já está fazendo mal para ti, já está te prejudicando. É uma moeda de troca, né, irmãos? E aí eu lembro que eu não quis mais estar na religião, não queria estar mais na religião. E eu lembro assim que minha mãe foi muito usada por Deus naquela época, e olha que ela não é de religião, não é cristã. E ela disse: "Pede para Deus", né? Eu lembro que eu escrevi uma carta para Deus, e nesse meio tempo aí que eu achei até que eu ia enlouquecer pela dor. Eu trabalhava com criança, fiquei um tempo afastada, porque cada criança que eu via eu lembrava que o meu filho podia estar assim. Ah, nessa aí podia estar com essa idade. Ah, ele podia estar desse jeito. Era um menino. E aí eu lembro que foi uma das primeiras vezes assim que Deus começou a falar comigo. Hoje eu sei que era Deus falando comigo. Na época eu achei que eu estava ficando louca. E que Deus começou assim. Eu comecei a ter assim percepções dos dons espirituais que o Senhor estava me dando. Hoje eu entendo, irmãos. Tem certas coisas que vai acontecer na tua vida que tu não vai entender. Vai ter certos dons espirituais que o Senhor vai começar a despertar em ti. E tu vai achar que vai estar louco, tu vai achar que é imaginação da tua cabeça, obra do acaso, mas não, irmãos. É Deus, é o Espírito Santo se comunicando contigo, assim como foi comigo. São experiências espirituais que nós vamos tendo ao longo da nossa vida. Né? E se tu acha que só vai ter experiências espirituais na posição com Deus, não. Deus ele começa a te dar experiências espirituais muito antes. É que a gente não se desperta para isso. E aí eu lembro que eu estava na minha casa sozinha, o bispo, na época, ele não era nada, né? Nós não éramos nada, na verdade. Não somos nada, né? Mas hoje em dia a gente tem uma igreja, né? Nós temos um cargo, nós temos responsabilidades diante de Deus, responsabilidade de almas também, né? E eu era só a Rochelle e o Bispo Éder era só o Éder. E aí ele foi trabalhar e eu fiquei em casa, lamentando na minha dor, no meu sofrimento. E aí eu lembro que eu estava no meu quarto e ouvi um barulho na parte de baixo, a gente morava num sobrado, e eu ouvi um barulho assim na máquina, né? A máquina fazia umas batidas, bum, 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 quando eu estava lavando. Era uma máquina bem velha. E de segunda mão, de segunda ou terceira mão, nem sei. E aí eu desci as escadas para ver, porque eram umas batidas diferentes. E nisso, quando eu fui de encontro, assim, a porta do banheiro, ela estava aberta e tinha uma janela de frente, assim, né? Quando a gente era no fundo do banheiro, quando a gente está entrando, tinha uma janela. Só que era uma luz tão diferente, irmãos. Uma luz tão diferente. E nisso veio um homem, um rapaz, assim, um jovem na minha direção sorrindo. E hoje eu sei que era um anjo, né? Eu creio que era o anjo mensageiro que estava avisando para mim que aquela dor ia passar e que tinha um motivo. Sempre Deus vai mandar um anjo, irmãos. Um anjo mensageiro, antes de chegar o teu milagre, antes de chegar a tua bênção, um anjo vai até ti. Porque as mensagens de Deus vêm através dele. As bênçãos de Deus vêm através dele. E aí eu lembro que eu escutei um barulho um choro de nenê na parte de cima, no meu quarto onde eu estava. Eu fui e vi uma nenê com o cabelo todo cacheadinho, com os olhos clarinhos, bem branquinha, em cima da minha cama. E aí eu fui pegar e sumiu.
E aí eu achei assim, eu só posso estar ficando louca, eu tô vendo coisa. Mas hoje eu sei que era Deus falando comigo, despertando o meu dom de visão, despertando os meus sentidos espirituais para uma grande obra que é a dele. E aí, não terminei ainda meu testemunho desta fase da minha vida, dos primeiros despertamentos, primeiros, né, as primeiras sensações espirituais com Deus. Eu não estava com ele. Na verdade, eu estava no mundão. Triste, me sentindo abandonada, traída por as minhas entidades, né? Só. E aí o Senhor, ele vai lá no lamaçal do pecado. Ai, irmãos, eu me emociono porque eu vejo assim a misericórdia de Deus. Eu não tinha nada para oferecer para ele. Por isso que eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade, essa é uma oportunidade de dizer que o Senhor faz os teus defeitos virar qualidade. E os meus defeitos, o Senhor viu qualidade nos meus defeitos. Ele viu uma pedra bruta no lamaçal do pecado, perdida na escuridão. E a própria mão dele, o próprio amor dele nos resgatou. E é verdade o que diz a palavra, que não foi ele que não foi nós que escolhemos a ele, irmãos. Nós só estamos com ele porque foi ele que nos escolheu. Aleluias! Aleluias! E eu sei que era Deus dizendo que aquele vale, aquele momento ia passar e dizendo assim, eu tô contigo, minha filha, eu tô contigo. Dizendo que ia me mandar a minha filha que eu tenho hoje, ela tem 16 anos. É uma benção. Ela é uma benção. E aí eu fui curada pelo Senhor. Foi passando os dias. E quando eu menos esperei, irmãos, eu acho que depois de 7 meses, 1 ano, eu estava grávida. E eu não sabia que eu estava grávida. A minha sogra, ela teve 3 paradas cardíacas, passou mal. E no retorno das paradas cardíacas, nós tínhamos saído de férias, eu e o bispo. E aí a gente veio, a gente estava em Santa Catarina, a gente mora em Porto Alegre. E aí a gente, viemos correndo para visitá-la no hospital, achando assim, não vai haver tempo, o que será que aconteceu? Ela botou os olhos em mim e disse, Shelly, tu tá grávida. E eu disse, não, eu não tô, porque eu não queria me iludir. Se bem que eu já tinha percebido que algo diferente no meu corpo, algo diferente tinha, mas eu não queria aceitar. Antes de eu engravidar, irmãos, por o feto ter ficado, por o nenê ter ficado assim morto, não sei quanto tempo morto no meu ventre, eu peguei uma infecção uterina. E eu fiz um tratamento para curar a infecção e o médico não me deu garantia de engravidar. Então, no meu coração, eu não engravidaria mais, eu não queria ter, assim, outro baque, né? Então, eu não queria me iludir. E quando eu descobri que eu estava grávida, já estava, assim, mais de 3 meses, irmãos. Foi uma bênção do Senhor. Aí, de novo, o inimigo, eu caí, tava no mundo, né? E como meus familiares eram da casa de religião, eu fui de novo, né? Por causa do coração. Eu me envolvi de novo. Porque eu não queria perder a companhia dos meus familiares. E de novo eu digo que a palavra do Senhor é a verdade. Porque diz também que enganoso é o coração do homem. Eu voltei e por medo, irmãos, eu entreguei a vida da minha filha. Aleluias. Entreguei a vida da minha filha para os demônios. Porque disseram que eu corria risco de perdê-la. E eu não queria passar por aquilo de novo, irmãos. E aí eu fui, consagrei ela, fiz desde o ventre tudo que fizeram comigo, a minha mãe fez comigo por medo e por zelo, eu fiz com ela. Aleluias. Foi quando eu comecei a fazer vínculos fortíssimos na religião. E ela foi uma criança doente, sempre na luta, sempre na luta, sempre na luta.
E ela foi uma criança assim que tinha dons espirituais desde criança, desde pequenininha ela via o mundo espiritual. E aí ela já estava grandinha, acho que uns 7 anos, 8, ela começou a ver coisas dentro de casa. Eu e o bispo brigando, quase separando, mil e uma coisa acontecendo e a gente não tendo tempo de vê-la. Eu me culpei muito por eu não ter tido, por eu não ter dado esse suporte que ela precisava. Foi momentos muito escuros da minha vida, das nossas vidas. E tu pode também estar passando por esses momentos escuros, penumbrosos na tua vida também. Mas pode ter certeza que não importa a escuridão que tu passar, a palavra do Senhor diz que Ele nos atraiu com correntes de amor. Pode ter certeza que essas correntes de amor, em meio à escuridão, vai te alcançar. E vai te tirar dessa condição, dessa situação que tu te encontra. Aí eu lembro que estava um dia assim que estava eu e o bispo discutindo muito, tu isso, tudo aquilo, tu aquilo, tu aquilo, tu isso, tu aquilo. E de repente a minha filha estava no quarto, ela deu um pulo na cama. E a gente, o que houve? O que aconteceu, Érica? E ela começou a chorar e ficou nervosa e não queria contar, porque ela estava ficando doente, ela não comia, irmãos. Ela não comia nem em casa e nem na escolinha. Era a escolinha, ela nem tinha 7 anos, tinha uns 5 anos. E a minha sogra dizia, Shelly, a Érica não tá comendo. E sempre doente, e emagrecendo, e eu não tava me apercebendo disso. Foi quando ela começou a dizer que todo dia de noite ia 2 entidades, feminina e masculina, na beira da cama dela. Dizer que não era para ela confiar em nós, que eram os pais dela. Dizer que era para ela não ser nossa amiga, porque nós não éramos amigos dela. Ia fazer inúmeras coisas assim. Eu lembro que eu batia nela muito, porque ela teimava muito comigo. E às vezes eu também, na hora da discussão, eu senti uma raiva, sabe? Muito forte dela. Agora eu sei que era obra demoníaca. E eu via dentro dos olhos dela que às vezes não era ela falando comigo, era algo assim muito ruim, com muita raiva falando comigo. E fazia a gente virar inimiga dentro de casa. Hoje nós somos, graças a Deus, muito amigas. E eu glorifico a Deus. Portanto, irmãos, não leve tão a sério as discussões em casa. Porque pode ser o maligno aproveitando esse momento para fazer algo tão bonito de um relacionamento de mãe, de filha, de pai, de filho, de casais ser destruído, como estava destruindo a minha. E aí ela contou, a minha filha, às vezes ela chegava e recortava os lençóis. Teve uma vez que a gente chegou no quarto dela, ela pequenininha, o quarto estava arriscado, as paredes, e a TV estava arriscada, a TV de LED estava arriscada com giz. Aí tu pode dizer assim, é coisa de criança. Não era, irmãos. Era uma coisa diferente que eu percebia que era algo que diferente do que eu conhecia de criança. Se tu perceber que está acontecendo algo diferente, se tu tiver um mínimo assim de sensatez, de sensibilidade, de ver assim, não, isso que a minha filha, o meu filho está fazendo não é normal dele, não é normal dela. Não é algo de criança, é algo que a gente sente, irmão, mas a gente quer negar. Eu sentia assim que era algo do mal, algo ruim, só que às vezes a gente não quer enxergar, irmãos. E aí a gente quer botar na conta dos filhos, quer botar na nossa conta. Mas não é na tua conta e nem na conta dos filhos, dos teus filhos. É na conta do diabo, irmão. Se tu sentir que algo tá diferente, irmãos, que é algo satânico, algo demoníaco, acredite, é sim algo satânico, algo demoníaco. Procura ajuda, vai aos pés do Senhor, procura uma igreja, procura teu líder espiritual, procura um pastor, procura Jesus. Não cai na mesma bobagem que eu caí, irmãos. Porque eu podia não estar com a minha filha hoje aqui.
Eu podia não estar casada hoje. Por isso que eu vejo a misericórdia do Senhor. Aleluias. E eu me sentia a pior mãe do mundo. Ela dizia que ela não comia, irmãos, porque ela via essas mesmas entidades. Toda vez que ela pegava um prato de comida, recebia um prato de comida da avó dela, na escola, onde ela estivesse, ela via essas entidades botar sangue no prato dela. E aí ela não comia. Ela não dormia de noite. Foi terrível. Talvez tu esteja nessa situação também. E aí vamos falar de coisa boa, né? Testemunho é longo, é só uma parte. E eu lembro que nesse dia tinha um ponto de tráfico na frente da minha casa. E os traficantes, irmãos, os noiados, irmãos, os chapados, estavam ouvindo um louvor em estilo hip hop, assim, que era aquele louvor na época, era o MC Marcinho, mas eu acho que ele devia estar no momento dele de conversão, que hoje ele é convertido, até onde eu sei. E aí ele cantava assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. E eu sei que esse hino começou a entrar dentro da gente de tal forma, irmãos, que eu comecei a desejar, eu fiz aquele louvor, aquele refrão, a minha oração. E o bispo também. Eu lembro que a gente já estava tão sem força, irmãos, que a gente precisava de um milagre. E eu lembro, não sei se o bispo vai lembrar, eu lembro que a gente deitou na beira da nossa cama, assim, ajoelhou na beira da nossa cama. E começamos a pedir isso, que entrasse na nossa casa, que entrasse na nossa vida. E aí eu lembro que aquele dia a gente não dormiu. Eu mal sabia que isso era vigília. A gente vigiou e orou naquela madrugada. E aí dentro de casa virou um terror, irmãos. A gente não era só a nossa filha que sentia, era nós que sentia que algo maligno caminhava nos corredores, descia a escada da nossa casa, mexia nas coisas, era um poltergeist, tem uma coisa assim terrível, maligna, que buscava nos matar. Derrubou a minha filha da escada, empurrou a minha filha da escada, empurrou meu marido da escada. Se eu não me engano, empurrou a minha sogra da escada, só eu não. Eu lembro que às vezes na madrugada eu descia, irmãos, foi quando eu aprendi a pelejar, irmãos, peleja. Peleja pela tua família, peleja pelo teu filho, peleja pela tua filha, peleja pelo teu marido, peleja pela tua esposa, peleja. É guerra com o inimigo. Foi quando eu aprendi a lutar contra o maligno e deixar de ter medo. Eu descia as escadas e ia para a cozinha e começava a orar e dizer: eu não tenho medo de ti, para de assustar minha filha. Vem me assustar, que eu sou adulta, eu sei me defender. Foi quando eu comecei a clamar o santo nome do Senhor. E aí eu lembro que nessa madrugada em questão, o bispo começou a trocar de canal, assim.
porque a gente não via, não estava vendo felicidade em nada, a gente não tinha mais motivo de nada, sabe quando tu fica apático assim, a culpa vindo, esperando o milagre. A gente não sabia se Deus havia nos ouvido, porque era um Deus, para mim, era um Deus de longe, irmãos, não era um Deus de perto, não era um Deus que se importava com a gente. Não era um Deus, é uma mentira do maligno quando dizem assim, o mundo é uma mentira maligna do mundo quando diz que Deus ele tem coisa muito mais importante para se preocupar do que se preocupar contigo, do que se preocupar com as tuas coisas. Eu pensava assim, Deus tem tanta coisa para se preocupar com a pobreza no mundo, Deus tem tanta coisa para se preocupar com os terremotos, com os tsunamis, com essas coisas, com essas catástrofes, com essas guerras que às vezes, Deus não vai se preocupar com o meu problema. Mentira do diabo. Deus, ele quer sim se preocupar com o teu problema. Aleluia! Ele é um Deus de perto, irmãos. É tão perto, ele está tão perto. Ele só está esperando, muitas vezes, a gente falar com ele. Aí eu vejo a obra do Espírito Santo. Porque é ele que está aqui, irmãos, e não nos deixa sozinho nunca e vai ficar até a consumação dos séculos. Ele está aqui, do meu lado, do teu lado, só esperando que a gente fale com ele. E a gente foi atendido. Aí eu lembro que a gente começou a ser evangelizado pelo pastor da televisão. E aquela palavra foi entrando, irmãos, de tal maneira dentro de nós. Foi quando eu decidi, assim, eu não quero mais mesmo a religião. E assim foi. Eu entreguei tudo que eu tinha, irmãos. Corrente, consagrações, bijuteria, eu entreguei tudo na igreja. E o pastor orou. E eu só sei assim que a gente só queria Jesus. A nossa casa a gente passou a ouvir louvores, até os nóia da frente começaram a ouvir louvor junto. Foi um momento tão lindo, irmãos. Também muito doloroso. E sempre quando o Senhor falava conosco e dizia que tinha pressa em nos usar. Que a nossa chamada era para becos e valados. E foi assim que a gente iniciou o nosso ministério na sala da nossa casa. Na verdade, a gente diz que a gente começou na garagem. A gente começamos na garagem, oficial assim, né, digamos. Mas a gente começou na sala da nossa casa, orando. E o povo vindo. Orando e o povo vindo. E sinais acontecendo. E sinais acontecendo. E é verdade, irmãos. Aqueles que são escolhidos pelo Senhor, os sinais o acompanham. Queria ter mais tempo para poder falar sobre essas coisas. Em outro momento eu vou continuar esse testemunho. E é daí que nós saímos. De experiências, de chuvas, de tempestades, mas também de momentos de brisa e dias ensolarados. Tá aí um pouquinho da história da Bispa Rochelle e do Bispo Éder. Eu espero que tenha edificado a tua vida, porque nós estamos aqui, então nós vencemos. E tudo que acontecer, e tudo que aconteceu, e tudo que vai acontecer, eu tenho certeza que nós seremos vencedores com o Senhor. Da mesma forma que tu. Tudo que estiver acontecendo, ou que irá acontecer, pode ter certeza que tu vai ser mais que vencedor com o Senhor Jesus, porque tu já é. Porque se tu chegou até aqui, é porque com certeza o Senhor queria que tu ouvisse esse testemunho e queria falar contigo. A paz do Senhor Jesus. Eu quero estar fazendo uma oração para a edificação da tua vida, complementando esse testemunho. Prostra tua cabeça diante do Senhor, fecha teus olhos, se assim tu puder. Vamos falar com o Senhor. Meu Deus e Pai, eu te agradeço por esse momento, Pai. E eu peço, Senhor, que vidas venham ser edificadas, Senhor, com esse pequeno testemunho, Senhor. O nosso testemunho. Que edifique vida, Senhor.
Pessoas, meu Deus, que estão passando por situações semelhantes a nossas, Pai, a que nós passamos. Venham ser edificadas, meu Pai. Venha, meu Pai, sair com esperança, Senhor. E ver que há uma saída contigo, Pai. Se aconteceu, meu Pai, com o Bispo Éder e com a Bispa Rochelle, Deus, assim também aconteça com eles, que eles venham ter força em Ti, Pai, coragem, Senhor, para lutar, meu Pai, contra as obras malignas do diabo, Senhor. Ele é mais que perdedor, Senhor. Ele é um mentiroso, trapaceiro e mentiu. Ele é homicida desde o princípio. Aleluias, e assim ele será. Que ele veio simplesmente para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, meu Deus, aleluias, veio, meu Pai, para nos dar vida e vida em abundância, Pai. O Senhor nos veio, meu Pai, para nos dar, meu Pai, a segunda chance, meu Pai, que o inimigo todo dia peleja para nos tirar, para nos arrancar a esperança. O Senhor veio para nos dar esperança. O Senhor pagou um alto preço pela minha vida, pela vida do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo agora, por esse jovem, por esta jovem. Aleluias, ainda há uma saída, meu irmão e minha irmã, ainda há esperança, aleluias, ainda há vida aí nesta tua vida, aleluias, e o Senhor com certeza fará grandes coisas. Oh Senhor, no nome de Jesus, Pai, vai repreendendo agora, repreendo no nome de Jesus toda a obra do maligno, todo pensamento negativo, toda falta de esperança, todo desespero, toda aflição, sai da vida dele, sai da vida dela no nome do Senhor Jesus. Cura, Senhor, cicatriza essas feridas que há muito tempo tem sangrado, Pai. Oh Senhor, esse sentimento de culpa, Pai, vai arrancando agora, Pai, no nome do Senhor Jesus, com o poder que há no teu nome. Teu nome é o nome sobre todo nome, e diz a tua palavra, Senhor, e nós estamos firmados nela, que o inimigo, ele treme e geme quando ouve esse nome. Queremos, meu Pai, render glórias e louvores a Ti. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que aonde esta oração, esse testemunho entrar, Pai, venha, meu Pai, ressuscitar mortos, curar feridas, meu Pai, que seja um bálsamo, meu Pai, o remédio, Senhor, a cura, Senhor, para muitas pessoas. Oh, Senhor, unge, meu Pai, esse testemunho, meu Pai, esta oração, meu Pai, para que venha chegar em muitas vidas, Pai. Em muitas vidas, Pai. Que venha bater, Senhor. Oh, Senhor, a meta, meu Pai, de 1000 visualizações, Pai. Eu vou pedir muito, Pai, 1000 visualizações. E que vidas venham ser edificadas. No nome de Jesus. Que é no teu nome, Senhor, não no meu. É no teu. É na tua honra, não na minha, Senhor. É no teu poder, Pai, e não no meu. Em o nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. E a Bispa Rochelle está indo com ele. Paz.